Boa noite a todos. Solicita a secretária que seja feita a chamada dos senhores vereadores. Termo de comparecimento dos senhores vereadores à quarta sessão da quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Alvinópolis, realizada no dia 26 de maio de 2025, às 18 horas. José Agostinho Pontes. Presente. Lucimar Araújo Cota Cabral. Presente. Alex Geraldo Figueiredo. Presente. Aender Sebastião da Silva. Presente. Leandro Geraldo Linhares Cota. Presente. Leandro dos Santos Cassimiro. Presente. Edmir Rafael Perdigão. Presente. Joel Coura de Barcelos. Presente. Ivan Silvio das Graças. Presente. Ana Lúcia de Araújo Machado. Presente. Após verificar o número de cor legal sobre a proteção de Deus em nome do povo de Alvinópolis, iniciamos nossos trabalhos. Justificando aqui a ausência do vereador Samuel, o mesmo não está passando bem, eu convido o vereador ainda a fazer parte da mesa. Solicita a secretária que seja feita a leitura do expediente do dia. Indicação número 164/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes. Leandro dos Santos Cassimiro, vereador, apresenta a Vossa Excelência indicação para que seja encaminhada ao Executivo Municipal, que juntamente com a Secretaria Municipal de Obras seja realizada a manutenção nos brancos da Praça Kleber Ribeiro de Oliveira, localizada na Rua do Campo, no bairro Monte. Os referidos bancos encontram-se com os pés quebrados, o que compromete sua estabilidade e segurança. Contudo, as estruturas superiores, constituídas por pedras de mármore, permanecem em perfeito estado de conservação. Ressaltamos que, se permanecerem deitadas e expostas da forma como estão atualmente, essas peças podem sofrer danos progressivos, resultando em deterioração e prejuízo ainda maior aos cofres públicos, visto que ainda são totalmente recuperáveis o material e o alto custo. Desta forma, solicito que seja realizada a devida recuperação estrutural dos bancos, conforme demonstrado nas fotos em anexo, preservando o patrimônio público e garantindo a segurança e o conforto dos usuários da praça. Leandro dos Santos Cassimiro, vereador. Indicação 165/2025, excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes. Leandro dos Santos Cassimiro, apresenta a Vossa Excelência indicação para que seja encaminhado ao Executivo Municipal. Reportar a solicitação da população residente na comunidade do Mato Virgem, que requer a realização do patrulhamento na estrada local, tendo em vista que, segundo relatos dos moradores, a via se encontra em situação precária. Ressalta-se que há um grande fluxo de veículos na localidade e que o trecho total da estrada é relativamente pequeno, o que facilita a execução dos serviços necessários. Na oportunidade, solicito mais uma vez à Secretaria Municipal de Obras que avalie as condições das pontes existentes no referido local, reiterando assim uma indicação já anteriormente encaminhada a essa secretaria. Tal providência é fundamental, considerando a necessidade de manutenção para garantir a segurança dos moradores e, especialmente, dos alunos que são transportados diariamente pelo ônibus escolar, veículo de maior porte que transita pela estrada. Que sejam adotadas providências cabíveis com a máxima brevidade.
visando assegurar melhores condições de tráfego e segurança para toda a comunidade. Leandro dos Santos Cassimiro, vereador. Indicação número 166/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência na forma regimental seja processada a seguinte indicação: que, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a adoção de providências urgentes para solucionar um vazamento na rede de esgoto localizado na comunidade do Gonçalo, especificamente na tubulação que coleta a descarga da residência da senhora Cleusa Arsênia Coelho. O referido vazamento está causando a contaminação do solo, propiciando a proliferação de insetos e outros animais, além de representar grave risco à saúde dos moradores da localidade, com possibilidade de transmissão de doenças, conforme demonstração nas fotos em anexo. Diante da gravidade da situação, solicito que seja realizada vistoria técnica no local e que sejam executados os reparos necessários com a máxima urgência, garantindo assim melhores condições sanitárias e de segurança para a comunidade. Leandro dos Santos Cassimiro, vereador. Indicação número 167/2025. Excelentíssimo senhor Lindouro Modesto Gomes. José Agostinho Pontes, vereador, presidente, apresenta a Vossa Excelência a seguinte indicação: que seja providenciado, se possível, a troca das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na comunidade de Padre Bosco. José Agostinho Pontes, vereador. Indicação número 168/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes. O vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio desta indicar a necessidade da criação de um espaço adequado para o atendimento à população e melhoria da estrutura administrativa da Câmara Municipal, garantindo um ambiente mais acessível, funcional e transparente para os cidadãos alvinopolenses. Propostas: 1. Um espaço físico adequado para atendimento ao público. Atualmente, a Câmara Municipal não dispõe de estrutura suficiente para atender a população e os vereadores de forma eficiente. Propõe-se a locação de um imóvel ou solicitar da Prefeitura de um novo local que possibilite a realização de atendimentos individuais, reuniões e prestação de serviços essenciais à comunidade ou a construção de uma nova sede para a Câmara Municipal. 2. Serviços que podem ser disponibilizados com um novo espaço. A criação deste espaço permitirá a oferta de serviços essenciais à população, descentralizando atendimentos e trazendo maior comodidade ao cidadão. Sugere-se que o local ofereça carteira de identidade, facilitação da emissão e renovação do documento. Carteira do idoso, benefício para o transporte interestadual gratuito ou com desconto. Carteira de informação da pessoa com deficiência ou doença grave, documento que facilita o acesso a direitos e benefícios específicos. Elaboração de currículos. Auxílio para cidadãos que busquem inserção no mercado de trabalho. Emissão de segunda via do CPF. Serviço de apoio para quem precisa regularizar seu CPF. Sistema de banco de currículos e vagas. Plataforma que conecta trabalhadores e empregadores locais. Internet popular. Espaço para acesso gratuito à internet, promovendo a inclusão digital. 3. Contratação de profissionais para suporte técnico e administrativo. A fim de garantir um funcionamento mais eficiente, sugere-se a contratação de profissionais técnicos para suporte de imagem e comunicação, profissionais especializados na produção de conteúdo audiovisual e cobertura institucional dos trabalhos legislativos. Assessor parlamentar de comunicação e cerimonial. Um profissional.
Suporte processual e administrativo. Técnicos administrativos para auxiliar nos trâmites internos da Câmara, garantindo maior transparência e eficiência. Agente administrativo, um profissional. Virtualização da Câmara Municipal. Implantação de um sistema de visualização e integração de processos administrativos e legislativos da Câmara Municipal de Alvinópolis, com interligação ao site institucional. Gestão digital dos processos internos e externos, ofícios, indicações, requerimentos, projetos de lei, moção e outros documentos oficiais. Maior controle e histórico digitalizado de todas as ações e documentos, eliminando a necessidade de arquivos físicos desnecessários e reduzindo custos operacionais. Facilitação para futuras transmissões ao vivo, publicações oficiais e audiências públicas online. Empresas sugeridas, nuvem legislativa, Legisoft, Pleno Sistema, Acesse e Legiflau. Leandro Geraldo Linhares Cota, vereador. Requerimento. Requerimento número 160/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes. A vereadora subscritora requer a Vossa Excelência, na forma regimental, especialmente com alicerce no artigo 202, inciso 11 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário da Câmara Municipal o seguinte requerimento: a ser encaminhado ao Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Educação. Tendo em vista a necessidade de discussão da pauta abaixo, solicitar o agendamento de uma reunião da Secretaria Municipal de Educação com os membros da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal, assim como a participação dos órgãos jurídicos do Poder Executivo e do Legislativo, para tratarmos dos seguintes assuntos: possíveis mudanças de carga horária dos docentes em classe, situação das assistentes educacionais, situação das monitoras, situação das professoras de apoio. Nestes termos, pede deferimento Lucimar Araújo Cota, vereadora, Edmir Rafael Perdigão, vereador e membro da Comissão de Educação. Alex, é de acordo com o requerimento? De acordo. Ana Lúcia? De acordo. O Cimar? De acordo. Leandro Cassimiro? De acordo. A Ender? De acordo. Edmir? De acordo. Leandro Cota? De acordo. Ivan? Favorável. Joel? Favorável. Requerimento aprovado. Requerimento número 169/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes. O vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Alvinópolis o seguinte: solicitação de informação e documentos oficiais sobre laudo técnico das condições ambientais do trabalho, decreto municipal de insalubridade e periculosidade e quantitativo de servidores municipais. 1. Laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Solicito o envio de cópia atualizada do laudo técnico de condições ambientais do trabalho vigente no município, contendo o detalhamento completo dos graus de insalubridade e ou periculosidade por setor, departamento ou função, conforme avaliação técnica de ambientes de trabalho. 2. Decreto municipal. Caso exista, solicito a cópia integral
dos decretos municipais que regulamente reconheça ou estabeleça critérios para a concessão de adicional de insalubridade e ou periculosidade nos setores da administração pública municipal. 3. Quantitativo de servidores municipais e respectivos valores salariais. Solicito relatório discriminado mês a mês nos últimos 5 anos, de janeiro de 2020 a março de 2025, contendo o quantitativo de servidores, além do valor total de remunerações, conforme modelo anexo. Nestes termos, pede deferimento Leandro Geraldo Linhares Cota, vereador. Joelson, de acordo com o requerimento? Favorável. Ivan? Favorável. Cota? Favorável. Ademir? Favorável. Aender? Favorável. Cassimiro? Favorável. Lucimar? Favorável. A E favor. Alex? A favor. Requerimento aprovado. Requerimento número 170/2025. Excelentíssimo senhor José Agostinho Pontes, o vereador abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal de Alvinópolis o seguinte: solicitação de envio de todas as leis, decretos e portarias municipais vigentes e questionamento sobre o descumprimento e falta de regulamentação de legislações. Nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e conforme atribuições fiscalizatórias desta Casa Legislativa, requero a Vossa Excelência que seja encaminhado em meio digital e de forma organizada o arquivo contendo todas as leis municipais, decretos e portarias atualmente vigentes no município de Alvinópolis, devidamente numerados e datados, visando assegurar o livre acesso à legislação local para fins de consulta, controle e fiscalização. Ademais, aproveito para questionar oficialmente os motivos pelos quais diversas leis municipais aprovadas e sancionadas não vêm sendo regulamentadas ou executadas em tempo hábil, bem como por que não estão sendo adotadas providências administrativas cabíveis em relação aos agentes públicos e responsáveis que descumprem as normas municipais em vigor. Relembro a Vossa Excelência que o não cumprimento e a omissão da execução das leis federais, estaduais e municipais, bem como a inércia na regulamentação de dispositivos legais, configuram crime de responsabilidade, conforme previsto na Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, sujeitando os gestores públicos às devidas solicitações políticas, administrativas e judiciais. Este requerimento visa garantir a transparência administrativa, o respeito à legalidade e a proteção ao interesse público, além de permitir que esta Casa Legislativa cumpra com rigor o seu dever constitucional de fiscalização. Nestes termos, pede deferimento Leandro Geraldo Linhares Cota, vereador. Joel, a favor do requerimento? Favorável. Ivan? Favorável. Leandro Cota? Favorável. Edmir? A favor. Aender? A favor. Leandro Cassimiro? A favor. Lucimar? A favor. Ana Lúcia? A favor. E Alex? A favor. Requerimento aprovado. Solicita a secretária se feita a leitura dos pareceres. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Saúde Pública, Trabalho e Bem-Estar Social, Projeto de Lei número 022/2025. Parecer. Trata-se de projeto de lei cuja finalidade é vedar o uso de artefatos consistente de fogos de artifício que produzem efeitos sonoros no território do município de Alvinópolis, efeito esses, conforme sustenta a autora da matéria, que causam desconforto, problemas orgânicos e até resultados ainda mais danosos à coletividade. Pontua a proposição de lei que busca-se, com a sua
observação a proteção dos grupos mais vulneráveis aos efeitos do barulho excessivo, tais como pessoas com transtorno de espectro autista, idosos, bebês e indivíduos com hipersensibilidade auditiva, além de gerar sofrimento para animais domésticos e silvestres, causando desorientação, estresse e, em casos mais graves, até mesmo a morte de determinados animais. Trata-se a matéria que se atém à questão de interesse local, sendo facultado o município legislar sobre tais questões por garantia constitucional. Induvidoso, assim que a presente proposição resguarde os requisitos legais, não havendo óbice à sua tramitação. Conclusão: diante de tais razões, as comissões manifestam-se pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei, opinando por sua remessa ao plenário para análise e solução do mérito. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 23 de maio de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Saúde Pública, Trabalho e Bem-Estar Social. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Projeto de Lei número 027/2025. Parecer. Pretende o presente projeto a abertura de crédito especial no orçamento corrente no valor de R$ 22.000 para dotação de rubrica orçamentária destinada a custeio de subvenção ao time de futebol Industrial Esporte Clube. A proposição indica expressamente a rubrica orçamentária a ser suplementada a seguir reproduzida. Unidade 0211, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Subunidade 021101, Serviço de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 27.802.0040, Implementação da Política Desporto e Lazer, Projeto de Atividade, Subvenção ao Industrial Esporte Clube, 33.5043, Subvenções Sociais, R$ 22.000. A fonte indicada para a cobertura do crédito especial pretendido fundamenta-se nos recursos previstos no artigo 43, parágrafo 1º dos incisos 1, 2 e 3 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, pleiteando ainda a alteração no plano plurianual através de decreto municipal, visando a inclusão do crédito adicional, se aprovado, e a sua suplementação nos termos do artigo 2º da Lei Orçamentária Anual em execução do presente exercício. A operação tem amparo nas disposições da citada Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, resguardando o projeto de lei os requisitos legais. Diante do arcabouço fático e jurídico, sustentando as comissões manifestam-se pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto, opinando por sua remessa ao plenário para análise e solução de mérito. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 23 de maio de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças. Leitura da proposta de emenda 01/2025 ao projeto de lei 022/2025. Proposta de emenda aditiva número 01/2025 ao projeto de lei 022/2025, objeto que dispõe sobre e proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício com efeitos sonoros e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Alvinópolis e da outras providências. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 187 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador subscritor vem propor a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei em referência. Inclusão do parágrafo único no artigo 7º, com a seguinte redação. Artigo 7º, parágrafo único. Não se inclui nas proibições desta lei o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício com efeitos sonoros e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro em eventos religiosos de qualquer natureza ou credo. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 26 de maio de 2025, Joel Couro de Barcelos, vereador. Eu estou colocando... Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores.
população presente, a todos que acompanham pelas redes sociais, colocando essa emenda nesse projeto, ressalvando aí as festas religiosas. Até porque todos os anos, nos 12 de outubro, né, tem a solta de fogos em honra à padroeira do Brasil. Então, eu acho que essa emenda é para ressalvar todas as festas religiosas. Solicita a secretária que seja feita a distribuição dos projetos de lei 024/2025 e 028/2025. Projeto de lei 028/2025 dá nome à quadra esportiva do Ginásio de Fonseca, município de Alvinópolis, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica nomeada de quadra esportiva Giniceles Ferreira, Dedé, a quadra de esporte situada no Ginásio Esportivo do Distrito de Fonseca, município de Alvinópolis, Minas Gerais. Artigo 2º. A nomeação do logradouro, de que trata o artigo 1º, é efetivada em homenagem ao cidadão Giniceles Ferreira, nascido no Distrito de Fonseca, já falecido. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 15 de maio de 2025. Ana Lúcia de Araújo Machado, vereadora. Projeto de lei complementar número 024/2025. Cria cargos que especifica no quadro de servidores da Câmara Municipal de Alvinópolis, define sua natureza jurídica, atribuições, vencimentos e demais requisitos para provimento e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alvinópolis, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados os seguintes cargos na estrutura jurídica da Câmara Municipal de Alvinópolis. 1. Agente de contratação. 2. Assessor jurídico em licitações e contratos. Artigo 2º. A natureza jurídica, forma de provimento, vencimentos e demais requisitos para o exercício dos referidos cargos são os constantes no anexo 1 desta lei. Artigo 3º. Relativamente aos cargos de agente de contratação de provimento efetivo, até que sejam providos por meio de concurso público, poderão ser contratados servidor de forma temporária, fundada em excepcional interesse público, na forma prevista no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, para o atendimento imediato das disposições da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2011, Lei de Licitações. Artigo 4º. A mesa diretora da Câmara Municipal poderá, por meio de ato da presidência, designar a equipe de apoio e atribuir a função de fiscal de contrato titulares de cargos de quadro de servidores da Câmara Municipal, mediante nomeação por portaria. Parágrafo único. As funções de componente da equipe de apoio e de fiscal de contratos deverão ser exercidas preferencialmente por servidores efetivos da Câmara Municipal, ressalvada a impossibilidade, caso em que as funções poderão ser exercidas por servidores temporários ou detentores de cargo em comissão. Artigo 5º. O agente de contratação e a equipe de apoio serão subordinados diretamente à Secretaria da Câmara Municipal. Artigo 6º. O agente de contratação
fiscal, o agente de contratação, fiscal de contratação e equipe de apoio contarão com o assessoramento jurídico para o desempenho das funções essenciais à execução das disposições da Lei Federal 14.133 de 2021. Artigo 7º. Integra a presente lei a estimativa do impacto financeiro, o orçamento e a adequação orçamentária prevista no artigo 16 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis, 5 de maio de 2025. José Agostinho Pontes, presidente. Edmir Rafael Perdigão, secretário. Anexo 1, projeto de lei complementar número 024/2025. Natureza jurídica, forma de provimento, vencimentos e demais requisitos para o exercício. Cargo de agente de contratação, natureza jurídica, efetivo. Forma de provimento, concurso público. Escolaridade, formação concluída no mínimo em grau médio. Carga horária, 40 horas semanais. Remuneração, R$ 3.036 mensais. Atribuições específicas. Estabelecida no inciso 60 do artigo 6º da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Atribuições gerais. Adotar providências em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas da unidade de compras o saneamento da fase preparatória, caso necessário. 2. Acompanhar todos os trâmites da licitação, promovendo diligências, se for o caso, para o cumprimento do Plano Anual de Contratações. 3. Conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações. A. Receber, examinar, decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimento ao edital e aos seus anexos, e responder os recursos administrativos interpostos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desse documento. 3. B. Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital em relação à proposta melhor classificada. C. Coordenar a sessão pública. D. Verificar e julgar as condições de habilitação. E. Sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas. F. Sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, mediante o despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. G. Receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei 14.133 de 2021, observados os requisitos definidos em regulamento. H. Negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado. I. Indicar o vencedor do certame. J. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio e K. Encaminhar o processo devidamente instruído após encerrado as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos à autoridade superior para adjudicação e homologação, quando for o caso. L. Acompanhar a fase preparatória dos procedimentos licitatórios e adotar eventuais diligências para um bom fluxo da instrução processual. M. Solicitar manifestação da assessoria jurídica ou de outros setores da Câmara Municipal a fim de subsidiar suas decisões. N. Auxiliar os demais órgãos internos da Câmara Municipal, Secretaria, Tesouraria, Assessoria Jurídica, Contabilidade e afins, em quaisquer serviços atinentes à rotina administrativa do Poder Legislativo Municipal,
quando não estiver atuando nos procedimentos licitatórios. Cargo: assessor jurídico em licitações e contratos. Natureza jurídica: comissionado. Forma de provimento: recrutamento amplo, livre nomeação. Escolaridade: formação em ciências jurídicas e sociais. Direito com a inscrição regular na Ordem de Advogados do Brasil. Carga horária: 20 horas semanais. Remuneração: R$ 4.200. Atribuições: atribuição específica: assessorar por meio de apoio, orientação jurídica permanente, o agente de contratação, a equipe de apoio, fiscal de contrato e os gestores dos setores do Poder Legislativo Municipal em todas as fases do procedimento licitatório: fase preparatória, fase externa, homologação e adjudicação, formalização contratual e execução do contrato. Atribuições gerais: 1. Coordenar o controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registros de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. 2. Em cumprimento do disposto no item 1 acima, emitir pareceres contemplando aspectos legais e jurídicos referente à matéria de licitações e contratos. 3. Dirigir a análise em conjunto com a agente de contratação, equipe de apoio fiscal de contrato, das minutas de editais, contratos, convênios, ajustes, rescisões ou instrumentos congêneres, emitindo pareceres quando necessário, de modo a subsidiar as decisões dos demais órgãos. 4. Executar outras atribuições correlatas e próprias do assessoramento jurídico e seus respectivos encargos. 5. Assessorar a Secretaria do Legislativo na elaboração das matérias regimentais solicitadas pelos vereadores, previstos na Resolução 05 de 20 de dezembro de 2004. Regimento interno da Câmara Municipal. 6. Representar a Câmara Municipal nas instâncias judiciais, quando determinado pela mesa diretora e em coordenação com a assessoria jurídica. Mesa diretora: José Agostinho Pontes, presidente; Edmir Rafael Perdigão, secretário. Senhores vereadores, projeto de lei 024/2025 e 028/2025 são matéria de deliberação desta casa. Alex. É matéria. Ana Lúcia. É matéria. Lucimar. É matéria. Ian Casimiro. É matéria. Aender. Matéria. Edmir. É matéria. Leandro Cota. Matéria. Ivan. É matéria. Joel. É matéria. Na ordem do dia, eu coloco em segunda discussão o projeto de lei número 021/2025. Que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existente entre os postos de energia elétrica por operadoras de telefonia móvel, internet, televisão a cabo e serviços similares e da outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 021/2025. Alex, o seu voto. De acordo. Ana Lúcia. De acordo. Lucimar. A favor. Leandro Casimiro. A favor. Aender. Favorável. Edmir. A favor. Leandro Cota. A favor. Ivan. Favorável. Joel. Favorável. Projeto de lei número 021/2025, aprovado em segunda votação. Eu coloco em segunda discussão o projeto de lei 023/2025. Que dispõe sobre a política municipal de atendimento a pacientes em tratamento fora do domicílio, TFD, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e da outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de lei 023/2025. Joel, seu voto. Favorável.
Ivan, Favorável. Leandro Cota, Favorável. Edmir, Favorável. Aender, Favorável. Leandro Casimiro, Favorável. Lucimar, A favor. Ana Lúcia A favor. e Alex. Favorável. Projeto de Lei 023/2025 aprovado em segunda votação. Coloco em segunda discussão o projeto de Lei 025/2025. Que dispõe sobre cria o Conselho Municipal de Esporte no município de Alvinópolis e dá outras providências. Coloco em segunda votação o projeto de Lei 025/2025. Joel, seu voto. Favorável. Ivan, Favorável. Leandro Cota, Favorável. Edmir, Favorável. Aender, Favorável. Leandro Casimiro, A favor. Lucimar, A favor. Ana Lúcia, A favor. Alex. Favorável. Projeto de Lei 026/2025 aprovado em segunda votação. Coloco em Coloco em segunda votação o projeto de Lei 026/2025. Que dispõe sobre atribui o Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, o reconhecimento como patrimônio imaterial do município de Alvinópolis e dá outras providências. Alex, seu voto. Favorável. Ana Lúcia, A favor. Lucimar, A favor. Leandro Casimiro, A favor. Aender, A favor. Edmir, A favor. Leandro Cota, A favor. Ivan, Favorável. Joel. Favorável. Colocar em votação e redação final os projetos de lei número 021/2025, 023/2025, 025/2025 e 026/2025. Joel, seu voto. Favorável. Ivan, Favorável. Leandro Cota, Favorável. Edmir, A favor. Aender, Favorável. Leandro Casimiro, A favor. Lucimar, A favor. Ana Lúcia, A favor. Alex. A favor. Projeto de Lei 021/2025, 023/2025, 025/2025, 026/2025, aprovado em redação final. Senhor presidente, só uma sugestão. Quando for votar, se o senhor puder falar para a gente agilizar melhor, quem estiver de acordo, permaneça como está, que aí não precisa de rodar a votação. Quando for votar algum projeto ou algum requerimento, se o senhor falar quem está de acordo, permaneça como está, para a gente poder agilizar o serviço e não precisar ficar rodando, perguntando um a um. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quando tiver alguma votação. Uma sugestão. Tá bom. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 022/2025. Que dispõe sobre proíbe o manuseio, a utilização. Esse é o 022. Que dispõe sobre. Você pode? Que dispõe sobre o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício com efeitos sonoros e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Alvinópolis e dá outras providências. Senhor presidente, boa noite à mesa diretora, aos colegas dessa casa, ao público presente. Eu gostaria de deixar assim, bem claro com relação a esse projeto, porque a proposta é para qualquer situação que fica proibido a soltura desse artifício
fogos de artifício com efeito de barulhos, porque eu acompanho, sou professora, e nós estamos tendo públicos diversos nas escolas com transtornos, inclusive o transtorno de TEA, tem o TDAH e tem outros transtornos também, está em grande número. E a reclamação dos pais é que eles passam muitos apuros com relação às festas, eles querem participar das festas, inclusive religiosas, e acabam deixando de participar por causa do barulho que acontece lá nos eventos. Não é por culpa, é uma cultura que, infelizmente, está afetando diretamente essas crianças. Já tenho reclamações também de muitos idosos que, às vezes, deixam de ir para evitar esse barulho, os que vão ficam incomodados. Tem a questão também dos animais de estimação, até os animais silvestres, que nós moramos muito, nossa região é de comunidade rural também, que acontece. Então, assim, é um direito que eles têm por esse clamor, que vem a lei, e eu peço o apoio de vocês nesse quesito, porque, em substituição a estes fogos de artifícios com barulho, tem outros muito interessantes que produzem efeitos visuais muito interessantes sem barulho, porque não vem incomodar esse público. Outra questão é sobre a possibilidade, eu já vi em festas de comunidade rural, que tem pastagem por perto, de criar focos de incêndio por causa desses fogos de artifício. Então, assim, numa proposta de trazer melhorias que eu coloco aqui nessa mesa, esse pedido, né, de apoio. Muito obrigada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores dessa casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais, os demais que estão aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a colega vereadora Lucimar por estar trazendo esse projeto dessa casa. É um projeto de extrema importância para poder, sim, dar melhor qualidade de vida para um grupo que está em nossa cidade, talvez presente até dentro dos nossos lares, que precisam desse apoio. Eu quero destacar aqui a importância desse projeto, porque as pessoas que têm esse transtorno, sabe, que convivem com TEA, eles podem sofrer alguns transtornos com a soltura desses fogos de artifício. E esses ruídos intensos, esses barulhos altos, que ocasiona muito desconforto, inclusive estresse agudo e crônico, aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, distúrbios de sono, ansiedade e pânico, crises convulsivas em pessoas predispostas. E também eu deparei com várias situações onde pais de crianças que contêm o TEA, eles sempre questionou a respeito desses barulhos de fogo de artifício. Não só isso, mas também carro de som automotivos, sons em ambiente de casa, nos lares de pessoas que utilizam sons com volumes muito altos. E o que esses pais reportam para a gente é que essas crianças, nesses momentos que acontecem essas práticas, eles, por muitas das vezes, não sabem nem o que fazer. Porque se a pessoa que solta um fogo de artifício, ou que liga um som alto, vê esse comportamento da criança, talvez ele não ligaria nem soltaria o fogo de artifício. Porque fica totalmente descontrolado, uma situação muito difícil para poder lidar com ela, e ali faz essa criança, essa pessoa, perder a qualidade de vida. E estamos em sociedade, temos que aprender a conviver com isso e respeitar as diferenças. Eu acho que um projeto desse sendo aprovado é a gente respeitar as diferenças, ser compassivo com o próximo e ocasionar o bem para a sociedade. Boa noite, muito obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de lei 022/2025. Joel, seu voto. Favorável ao projeto e a emenda, né? Com a emenda. Ivan, seu voto. A favor. Leandro Cota. A favor. Edmir. A favor. Aender.
De acordo. Leandro Cassimiro. A favor. Lucimar. A favor. Ana Lúcia. A favor. Alex. A favor. Projeto de lei 022/2025 aprovado em primeira votação. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei 027/2025. Que dispõe sobre abre crédito especial junto ao orçamento do município de Alvinópolis, órgão 02, Prefeitura Municipal de Alvinópolis. Essa abertura de crédito é referente à subvenção do Industrial Esporte Clube no valor de R$ 22.000. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 027/2025. Alex, seu voto. A favor. Ana Lúcia. A favor. Lucimar. A favor. Leandro Cassimiro. A favor. Aender. Favorável. Edmir. A favor. Leandro Cota. A favor? Ivan. Favorável. Joel. Favorável. Projeto de lei 027/2025, também aprovado em primeira votação. A vereadora Ana Lúcia tem um compromisso, a senhora está liberada e o doutor Geral também está liberado. E nesse momento deixo a palavra pela ordem. Presidente. Pela ordem, o vereador Alex. Boa noite, presidente, caros colegas, população presente, assessor jurídico, doutor Geraldo, a todos que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero fazer uma justificativa que hoje deveria estar aqui a presidente do Instituto Cura Feridas, a meu convite. Hoje ela não pôde estar devido a problemas de saúde, mas assim que recuperar sua saúde, ela estará aqui para nos apresentar as atividades do Instituto Cura Feridas. Ela pede desculpas, assim que restabelecer a saúde, estará aqui junto nesta casa, explanando sobre as atividades do Instituto. Hoje quero também cobrar novamente aqui, nesta casa, sobre o transporte das ambulâncias. Tem tido muitas ocasiões na falta de ambulâncias. Eu gostaria que a administração empenhasse mais, porque nosso município hoje, pelas demandas que tem, eu vivencio todos os dias, tem que ter, no mínimo, 3 ambulâncias em perfeito estado de conservação para atender essas demandas, que são muitas. Talvez um dia nem precisa, mas tem dia que precisa de 1, de 2, de 3, até de 4. E eu peço, novamente, sempre estou falando nessa casa aqui, que tem que tomar uma atitude o mais rápido possível, que se alugue, que economize, que se compre uma nova, que faça alguma maneira de estar atendendo essas demandas. É muito triste quando uma pessoa precisa dessa ambulância para buscar saúde fora e não tem. E os vereadores são cobrados, todos nós, prefeito, secretário de saúde, e pensando também pelo menos uma semi-UTI, porque o pagamento das UTIs quando precisa é muito caro. E se o município tiver, já vai economizar bastante. Quero também dar uma ideia à administração, que nossa cidade, já no meu modo de pensar, já precisa-se de uma guarda municipal. Por quê? Para contribuir com a segurança da população. Na verdade, acontecem muitos casos, de violência, de roubo, e o município fazendo o máximo esforço de criar essa guarda municipal, juntamente com a polícia militar, vai evitar muitas violências, inibindo roubos e situações de perigo contra a população.
e peço, né, que olhe com carinho, né, não só a sede, mas os distritos também precisam ser, né, monitorado, de ser, né, estar sempre tendo alguém, né, contribuindo para a segurança, né, de todos, né, da zona rural, dos distritos, das comunidades, como o acontecimento ontem, né, perdemos um rapaz novo, né, né, uma tragédia, um acontecimento, o Ítalo Martins da Silva, eu, né, fiquei triste, que Deus conforte a família e os amigos. Nós precisamos aqui de muita segurança na nossa cidade. E peço que a administração pense nisso. Depois vou até colocar algumas, né, ideias aqui, trazer nessa casa, para, se Deus quiser, estar contribuindo com a segurança da população. Obrigado pela palavra. Boa noite, presidente. Com a palavra, o vereador Ivan. Boa noite, senhor presidente, colegas aqui da casa, alvinopolenses que estão em casa nos assistindo através das redes sociais e alvinopolenses aqui presentes na casa. Quero agradecer aos colegas por ter votado e aprovado aqui o projeto de lei de minha autoria junto do colega Leandro Cassimiro, que é sobre os cabos e fios soltos pelas ruas. É mais um mecanismo agora que a prefeitura terá de cobrar das empresas que seja feito. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com a gerente de relações institucional da CEMIG, a Simone, aqui na casa. O Leandro fez presente, o Leandro Linhares também, o Leandro Cota. E foi muito proveitosa, né, colega Leandro? A gente andou pelas ruas com um técnico da CEMIG, um técnico em segurança do trabalho também, e podemos mostrar realmente o que tem de cabos soltos e fios pela nossa cidade. Ela se comprometeu de mandar uma equipe para solucionar, retirar esses cabos. A parte nossa aqui do Legislativo nós estamos fazendo, inclusive criando leis, dando mecanismo para a prefeitura poder levar adiante e cobrar das empresas. E continuando da mesma forma que é mais uma lei, é um assunto que o cidadão alvinopolense deve estar enjoado de ouvir aqui nessa casa, que é a abençoada Copasa. Eu queria falar outro nome, mas eu não posso dizer outro. A abençoada Copasa na nossa cidade. No ano de 2024, no ano de 2023, nós tivemos aqui uma reunião com a Copasa aqui na casa. Depois eu fui na Assembleia Legislativa, numa audiência na Comissão de Direitos do Consumidor e do Contribuinte com a Copasa. E dizer que não deu uma melhorada seria leviano eu dizer que não. Hoje, dificilmente a gente vê as pessoas reclamarem de água suja. Estamos longe de ter um serviço de abastecimento de água digno. Mas eu não entendo, a Copasa parece que ela só trabalha no empurrão e na guiada, como se diz o nosso vocabulário lá da roça. Está novamente destruindo a cidade. Tivemos um tapa-buraco digno de ser elogiado na nossa cidade, que há muitos anos eu não vejo uma operação tapa-buraco na nossa cidade bem feita. E nós vimos uma operação tapa-buraco bem feita na nossa cidade. Mas a abençoada da Copasa, novamente, vem com os buracos abertos. Tem aqui, ó, na Rua do Rosário, próximo aqui da casa, tem um buraco lá que se o coitado passar com o carro lá, ele vai quebrar o amortecedor do carro, o carro dele vai ficar parado lá no meio da estrada. E eu quero orientar ao cidadão que, se isso acontecer, registre um boletim de ocorrência. A Copasa tem que arcar com essa despesa. Ela é responsável por aquilo. E digo mais, onde está o poder público nessa hora? Onde estão os nossos administradores? Onde estão o jurídico da nossa prefeitura?
que existe uma lei onde após 8 dias da não recomposição, existe uma penalidade, uma multa. Parece que todo prefeito que passa tem medo da Copasa. Um anterior, que estava no mundo da lua, foi lá e renovou o contrato até 2052, sem sequer pedir nenhuma melhoria. Nós estamos aí agora refém da Copasa até 2052. Conversei na semana passada com o vice, mas parece que o atual vice-prefeito, parece também que não tem muito interesse em rever o contrato, que eu, por mim, quebrava esse contrato. Se nós temos um contrato ainda válido até 2027, vamos deixar para discutir isso no 2027, que traga isso aqui para casa. Aqui é o lugar de discutir assuntos polêmicos, aqui é o lugar de discutir assuntos de interesse da população. Mas o prefeito anterior foi lá, renovou-se na canetada, e a esperança é que esse prefeito, pelo menos, faça alguma coisa. Eu não perdi a esperança ainda de ver um prefeito que não tenha medo da Copasa. Porque os que nós estamos vendo aí é todos. E balela a historinha de dizer que o contrato foi renovado porque existiam as causas a ser cumprida pelo marco regulatório. O que foi feito na nossa cidade para esse marco regulatório ser cumprido, a não ser a assinatura do contrato? Mais nada. Então, é de indignar o que a gente vê, o que a Copasa tem feito na nossa cidade. E amanhã eu vou pedir aqui na casa, já conversei com alguns colegas, inclusive com o Leandro Cota, com o colega Joel aqui, para a gente trazer essa discussão aqui para casa de forma notória. Provocasse uma audiência pública com participação do poder público, do poder judiciário e da Copasa. Não dá mais para nós ficarmos aqui toda reunião, falar da Copasa e não ver ações. Nós não podemos ficar aqui apenas gastando saliva. Nós temos que gastar sola de sapato e fazer aquilo que é o correto. Eu acredito que a única coisa que está ao nosso alcance agora é uma audiência pública. E para tentar ver se nós comovemos essa administração de rever tudo isso que está sendo feito com a Copasa. Outra coisa que eu quero aqui, já falei aqui há poucos dias, precisamos de acelerar a manutenção das estradas. Eu duvido que nenhum colega aqui não receba todos os dias ligação dos moradores da zona rural sobre as estradas. Estão patrolando apenas as estradas principais, mas nós temos 90% da nossa malha os galhos, os pequenos trechos. É dali que o cidadão sai para vir até a cidade. Não adianta eu ter uma estrada principal em perfeito estado, se o cidadão que mora a 5 quilômetros dela não consegue chegar nela. E segundo informações, que essa patrol alugada, ela é de um porte grande e ela não consegue fazer esses pequenos, essas estradas mais estreitas. Que se conserte a nossa, nós temos duas. O dinheiro público é para ser investido com o povo. Então, não vejo dificuldade em consertar aquelas duas patrol. Lembrando, não é falta de recursos. Nós tivemos aí, e eu fui um que me manifestei aqui a favor do não carnaval, porque nós estávamos com a cidade com prioridades, mas nós temos que pôr essa prioridade também em prática. Então, se nós tivemos uma economia com carnaval e outras coisas, vamos agora, vamos consertar as máquinas, vamos colocar a coisa para funcionar. Então, quero deixar aqui o pedido, olha, e não, daqui poucos meses, nós estamos com o período de chuva batendo nas portas de novo. Aí não vamos colocar a culpa na chuva, que não vai arrumar por causa de chuva. É falta de planejamento. A falta de planejamento ela não é justificável por um fenômeno natural. Então, quero deixar aqui o pedido para que a administração tome essa providência nessas estradas. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite. Com a palavra o vereador Leandro Cassimiro. Boa noite a todos mais uma vez. Nessa oportunidade, eu gostaria de reiterar um assunto que eu trouxe uma indicação a essa casa, na última reunião, a respeito da rua Eduardo Martino Cota. Eu tenho recebido de vários moradores daquela localidade, eles cobrando, reivindicando, para poder ser dada uma manutenção naquela rua, visto que os quebra-molas já deterioraram com o tempo, os broquetes estão todos desfarelados e com muitos buracos. É uma rua que muitas crianças estão ali brincando, uma rua que tem muitos idosos, a acessibilidade lá não tem nenhuma, por causa desses fenômenos, aí, desses acontecimentos de deteriorização. E também
a cruz lá do Cruzeiro, que é um símbolo, algo simbólico, cultural daquele pessoal ali, está caindo. Ela deve estar com mais ou menos uns 30 centímetros fora do prumo, por causa da consequência do tempo. Então é necessário uma manutenção, porque aquela praça, uma pracinha pequena, minúscula, pequena, mas onde o pessoal se encontra, conversa, os meninos sentam para brincar, para poder ali ter um relacionamento de sociedade. E está correndo sério risco daquela cruz até cair em cima deles e ocasionar algo pior. Então a gente traz a demanda para poder evitar, né, que o pior aconteça se for tomada uma providência. Então peço da administração para dar uma atenção para a queda devida à rua. Outro assunto também eu quero mencionar é a respeito da Copasa. Como já foi falado pelo vereador Ivan, a gente tem feito um trabalho de estar fiscalizando o que vem acontecendo, os trabalhos que a Copasa tem realizado em nossa cidade. E não é novidade para ninguém, é até vergonhoso estar falando isso aqui de novo, porque para as coisas fluir, a gente precisa sair do mesmo ciclo. Tem que haver a demanda, a solução da demanda, para poder a gente conseguir alcançar novos patamares e outros degraus. E como foi trago nessa casa por mim, trouxe a essa casa um requerimento para que o poder público, a administração, o executivo, venha colocar em prática, em plena efetividade, a Lei 1940, de 10 de junho de 2014, que determina, após 8 dias úteis da efetuação do serviço, por qualquer concessionária que preste serviços públicos em nosso município, se ela não voltar ao local à forma que era antes, ela estará sujeita a multa de R$1.000 por dia. Então, gente, é necessário que haja uma fiscalização por parte do Executivo para colocar essa lei em efetividade. Porque talvez a gente conversa com a sociedade, quero esclarecer algo aqui, senhor presidente, que é muito importante esclarecer. Quando conversamos com a sociedade fala assim para a gente, mas como que a administração pública, o Executivo vai cobrar da Copasa se a administração pública também fura buracos na rua? Ou seja, mas eu quero deixar bem claro aqui que a Lei 1940, ela diz a respeito de concessionária que prestam serviços públicos. Ela não fala da administração pública municipal. Esse é o quesito legal. E na questão moral, temos que deixar bem claro também que a Copasa, ela faz um serviço especificamente de tratamento de água e distribuição em nossa cidade. E ela cuida da estrutura pela qual ela usa para distribuir. E um detalhe muito importante na questão moral, que a Copasa trabalha com lucro. A Copasa tem lucro. O município não pode equiparar o município com a Copasa, porque o caixa do município é para poder atender várias e várias demandas. A da Copasa, especificamente o serviço que ela faz na cidade de Alvinópolis, que é distribuir água e tratamento de água e cuidar da estrutura pela qual ela utiliza. Então, gente, não podemos colocar no mesmo pé de igualdade que a Copasa a administração pública, o município. Não que ele não tenha que cumprir com a responsabilidade dele, mas a lei é especificamente para concessionária que presta serviços públicos. Então, não pode ter constrangimento em multar a Copasa se tem alguém do município, algum funcionário público, furando o esgoto, arrumando o esgoto, alguma coisa na cidade. Porque quem faz a maior tragédia de buraco em nossa cidade, ocasionando prejuízo para a sociedade, é a Copasa. Estava na rua outro dia, semana passada, e alguns comerciantes reclamando de buracos na rua, pedra voando na rua, os caras vão lá, o pessoal furou o buraco, colocou pedra para melhorar o serviço, mas a lei fala que é para voltar, gente, o estado que era antes. E tem pessoas que conversam por parte da administração com alguns funcionários, que eles relatam que está faltando pavimentação asfáltica para tampar. Pensa, gente, se talvez o município tiver furado um buraco na cidade e não tem uma pavimentação asfáltica de imediato para poder tampar aquele buraco, talvez até justificável. Mas uma empresa que trabalha com lucro, que tem lucro, uma empresa que faz especificamente esse serviço, não tem outras demandas. E detalhe, no contrato da Copasa ainda diz que ela
está alocada aqui para atender o município de Alvinópolis. E temos ruas em Alvinópolis que não é servido pela Copasa dentro da cidade. A gente vê o município fazendo agora aí tratamento de água em alguns distritos. A Copasa é para atender o município de Alvinópolis, era para a Copasa estar fazendo. Então, gente, não pode refrescar para a Copasa não, porque já não cumpre com a demanda no total como deveria cumprir. Agora, a estrutura que dá lucro, gera lucro para ela coloca o custeio dela nas custas da sociedade, uma vez que a sociedade, o cidadão vai passar por aquelas ruas, ter o seu carro quebrado, ter um trânsito inviável, ter uma locomoção muito mal assessorada pela pavimentação, por causa consequente da empresa estar fazendo um serviço muito ruim em nossa cidade. Então, peço à administração que aperte o cinto e multe a Copasa, para poder começar a gerar passivo no cofre público da Copasa, no cofre da Copasa, com o poder público, e mexer em toda a sua estrutura organizacional, e assim eles começarem a atuar. Porque se não tiver nenhuma multa, nenhuma demanda, para os grandão que estão lá em cima, que nem vem aqui ver a situação, está tudo normal, está fluindo a todo vapor. A Copasa está fazendo um excelente serviço. Mas quando começarmos a multar e colocar em prática a lei do nosso município, aí sim, eles vão voltar os olhos para Alvinópolis e vão começar a exigir que quem está efetuando o serviço destina recursos para fazer um serviço melhor em prol da população alvinopolense. Quero também relatar aqui, senhor presidente, rapidamente, a respeito da comunidade do Mato Virgem. Eu já trouxe a indicação para essa casa, pedindo a manutenção de algumas pontes e pedindo a manutenção da estrada. E, novamente, pessoas daquela comunidade têm ligado, têm pedido para dar manutenção ali, porque a estrada encontra-se muito ruim e as pontes também estão em situações de risco, segundo alguns moradores. Então, eu peço à administração que dê essa atenção para ali e para outros lugares também, que tem muitas reclamações de não estar sendo efetuados serviços nos galhos, né, que precisa dar dignidade, dar um direito de ir e vir mais acessível para essas pessoas. Sem mais o que tratar, boa noite a todos e agradeço a oportunidade. Com a palavra a vereadora Lucimar. Senhor presidente, boa noite. Preciso falar sobre a necessidade do concurso público em Alvinópolis. São muitos contratos, que está quase o dobro de servidores, do número de servidores concursados, e isso é grave para a situação aí do Alviprev, que é um instituto de previdência própria, que precisamos de preservar a saúde desse instituto. Além do mais, traz mais segurança também para os funcionários, estabilidade para os funcionários públicos e até mesmo para eles aprimorarem mais no trabalho que está exercendo. Com o concurso, a tendência é só melhorar a qualidade de atendimento ao público alvinopolense. Outra coisa também é que acontece que o município está em condições injustas de trabalho e essa situação que vem se arrastando ao longo do tempo, que eu já falei e volto a dizer, que a administração de uma época anterior eliminou os direitos básicos dos funcionários públicos, sem dó, sem piedade, e em conversa esses dias com uma servidora que se aposentou, depois de 30 anos de dedicação na cantina de escola, ela recebeu, o acerto dela foi o salário do mês. Moral da história, não existe acerto com os servidores de Alvinópolis. E são vários servidores que estão aposentando nessa situação. É o reflexo dessa retirada de direito em 2006. Ela continuou me falando que ela compara essa situação com a era da escravatura. Essa mesma servidora, fazendo no seu desabafo, disse a mim que a sensação dela, quando ela assinou a sua aposentadoria, ela estava assinando a carta de abolição.
30 anos de trabalho não são 30 dias, assim ela disse. É uma vida dedicada ao serviço público desse município. E agora, sendo tratada assim, desse jeito, nenhum acerto. O salário do mês foi assim. E várias pessoas têm me procurado também, perguntando se eu conseguiria, porque eu sou da situação, né, da administração pública, de forma partidária, e pediu se eu conseguiria um apoio. Aí eu tenho respondido assim, não caia nessa bobagem de trabalhar pela Prefeitura de Alvinópolis no momento que estamos vivendo. Eu tenho sido sincera. Por quê? Além de ser na base do contrato que está, você perde tempo da sua vida sendo desvalorizada, sofrendo humilhações e nuvens passageiras, por nuvens passageiras. Pessoas que vêm, ficam 4 anos e vão embora na condição de seu chefe. E aí eu continuo, o conselho que eu te dou, procura as empresas locais, privadas, exemplo, Fabril Mascarenhas, com todo respeito, que eu admiro muito, a Biostratos, entre outras empresas, até mesmo o comércio local, e faça, e peça esse apoio, essa oportunidade, porque lá vocês têm direito, pelo menos o fundo de garantia, tem o quinquênio preservado, tem, entre outros benefícios que as pessoas têm, um plano de saúde, contrário do serviço público do município. Outra situação também é quando eles não tinham mais nada que tirar dos servidores, resolveram furtar até horários de servidor. Uns colocam para trabalhar 40 horas semanais, no caso de cantineiras que nunca tinha isso, trabalhava 6 horas por dia, 30 horas semanais, agora aumentaram nos últimos anos aí. E então, agora virou para o lado dos professores também, com a justificativa daquele 1/3 na lei federal que a gente tem que receber fora da sala de aula, disseram que ajustar nosso horário. O nosso horário de 20 horas semanais nos voltou para 16 horas, uma vez que está previsto na lei complementar 1817, de 13 de agosto de 2010, que dispõe o plano de cargos e salários da carreira do Magistério Público Municipal de Alvinópolis e das outras providências, que sobre a carga horária está bem nítido no artigo 13, que fica transformado os cargos, conforme tabela de correlação de cargos constantes de anexo 1 dessa lei, inciso 1º, a carga horária semanal dos transformados será de 24 horas para cargo de professor, 20 horas em sala de aula e 4 horas nas demais atividades. Ou seja, não se pode mexer na nossa carga horária por lei. Eu falo nossa porque eu também sou professora. E eu vivi, segunda-feira passada, eu trabalhei 2 horas só dentro da sala. Eu fiquei do lado de fora da sala, fui para outra sala fazer outra atividade. E aí, entre essas e outras, eles contrataram pessoas para exercerem nossa atividade, que somos formada, para assumir na condição de professor de educação física e professor de artes. Mas os pedagogos têm essa formação, estão habilitados para isso, e trabalhar 20 horas por semana na sala de aula. Então, há um descontexto em toda essa situação. Estão prejudicando as nossas crianças, uma vez que as mesmas têm o direito garantido de estarem com seus professores regentes por 20 horas. É direito deles. E não 16 horas por semana. Tenho também um pedido de socorro dos moradores das comunidades de Toledo e Canjica, de forma específica, tá? Canjica de Cima, perto do Trevo do Major.
As estradas que acessam essas comunidades estão, bem dizer, intransitáveis, segundo os moradores, devido às crateras nos meios e cantos das estradas, além de matos nas beiras de estrada, escórias de rejeitos de mineração, extremamente impróprios para o fluxo de carros. Muitas vezes estão rasgando pneus dos carros, especificamente na comunidade de Toledo. Eu estive lá, pedras enormes desses rejeitos. Outra coisa que pode acontecer é um acidente fatal ali, porque passa carros pequenos e carros maiores. E está tendo muito problema nesses quesitos. O pedido dos moradores é que a administração faça um serviço de patrulhamento, roçada das beiras de estrada e a retirada desse material, porque eles estão tomando muitos prejuízos com esse material lá que está de tempos atrás. Está insustentável a situação de abandono naqueles lugares. Resumindo, a população espera a solução dos problemas, né? E jamais a indiferença ou complicação dos mesmos. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Leandro Cota. Boa noite, senhor presidente, caros colegas dessa casa, servidores, população vinopolense aqui presente e a população que nos assistem pelas redes sociais de Alvinópolis. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir durante todas as matérias que tratarmos dentro desse legislativo. Uma das reclamações que a gente tem ouvido também, senhor presidente, eu tenho trazido para o secretário de Obras a questão dos entulhos nas ruas, entulhos esses que, antes de ser colocado lá, deveria ser combinado com a Secretaria de Obras, porque o caminhão de lixo ele não tem a obrigação de coletar entulhos. E isso acontece e muitas das vezes ficam lá dias e semanas sem recolher porque não avisaram a Secretaria de Obras. Então, é um trabalho que deve ser feito pelo Executivo de conscientização da população, assim como foi feito o post falando para colocar o lixo nos dias certos, nos horários corretos, para que os animais de rua não acabem destruindo e esparrodando todo o lixo. Também, senhor presidente, em uma conversa há pouco mais de um mês com o secretário de Transporte, o mesmo ficou de marcar uma reunião para que pudéssemos pensar no trânsito de Alvinópolis. A gente tem visto que tem ficado muito povoado de carros durante o dia e ocasionando o trânsito lento, principalmente nos horários de pico das escolas, e pensar alternativas e meios para que a gente possa desafogar o trânsito, estacionamentos de veículos, enfim, dar soluções para que o nosso trânsito possa fluir e de levar cada um dos alvinopolenses com segurança até a sua casa. Nós hoje, senhor presidente, nesse mês de maio, nós estamos defendendo as crianças contra os abusos que são praticados, e muitas das vezes esses abusos são praticados por pessoas da sua própria família. Então, que a gente possa levantar essa bandeira do Maio Laranja, né? No dia 30, a gente vai ter um encontro lá no Sindicato dos Produtores Rurais para falar sobre esse tema, para que possa ser levantado, para que possa ser mostrado o que de fato vem acontecendo e quais os meios, os caminhos que as famílias precisam tomar, as crianças precisam entender e a população precisa compreender que não se pode mexer com as nossas crianças, que não se pode mexer com as nossas famílias. E nós, presidente, como legislativo, a gente precisa defender cada uma dessas crianças que não tem como se defender. Nós precisamos pautar dentro dessa casa, nós precisamos lutar por direitos, investimentos, principalmente no Conselho Tutelar. Já fiz um solicitamento do orçamento do Conselho Tutelar, já fiz a solicitação de quem faz parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. São políticas públicas que precisam ser tomadas, providências que precisam ser tomadas antes que o pior venha a acontecer, como vem casos acontecendo nos diversos dias da nossa população vinopolense, e nós não podemos pagar para ver e esperar que as nossas crianças sejam destruídas, a sua identidade e a sua pureza. Senhor presidente, nós precisamos cuidar também, foi trago aqui,
eu não lembro quem, o vereador que trouxe, da questão da Praça Benjamin, da questão dos usuários que ficam lá, das pessoas que não estão sendo assistidas. E uma das coisas que a gente precisa fazer, que a administração precisa fazer, é cuidar dessas pessoas. É dar a elas atendimento, é mostrar para elas que tem vida fora daquilo ali, para que não fique acontecendo o que veio a acontecer durante vários dias na nossa cidade. Ficam as pessoas com medo de ir até o local, de levar as crianças para brincar. E, infelizmente, ontem veio a acontecer uma catástrofe, né? Um atentado que levou a óbito um jovem alvinopolense. Questões essas, senhor presidente, que eu já havia conversado com o tenente, questão de segurança, que aconteceu em alguns casos na nossa cidade. E como ele mesmo mostrou, e como mesmo tem os dados estatísticos de Alvinópolis, os índices de criminalidade de Alvinópolis são muito baixos. Mas, infelizmente, aconteceram esses dois casos muito próximos uns dos outros, né? A gente vai ter que voltar a rever as políticas, as ações que são tomadas, que devem ser tomadas para a garantia da vida aqui na nossa cidade de Alvinópolis. Solicitar também, senhor presidente, que o executivo dê para a gente um sinal de vai ou não reformar a Praça do Gaspar. A gente passa por ali e vê aquela cena horrorosa. Eu pedi até para o secretário de obras pedir para fazer a limpeza lá dentro, está parecendo uma floresta. Infelizmente, fechou, cercou, mas deixou jogado lá. Então a população de Alvinopolense não tem lugar para ir, não tem lazer, e os poucos lugares que tem estão fechados, estão destruídos e não tem condição de levar uma criança para brincar na Baixada, na praça, nas praças dos distritos, das comunidades. Enfim, são coisas que precisam voltar um olhar diferenciado, para que nós tenhamos local de esporte, de cultura, de lazer, de passeio, porque nem sempre, senhor presidente, as famílias têm condição de arcar para ir em um lugar levar as crianças, mas na praça pública precisa ser cuidado para que nós possamos levar as nossas crianças para brincar, para se distrair em nossa cidade. Voltando a cobrar novamente a insalubridade para os nossos servidores municipais. Já é previsto em lei. Pedimos também o pagamento da progressão e da promoção dos servidores públicos. É um fato que precisa acontecer e que vem sendo postergado, e não pode mais acontecer. Mas aí muitos vão falar, vem de outras gestões. Eu não me interesso por aquilo que passou. Eu fui eleito para esse mandato, e é para esse mandato que eu vou cobrar. A gente precisa cobrar a isonomia do poder público. Nós precisamos tratar todos da mesma forma. Precisamos dar a eles as condições de trabalho, o mecanismo de trabalho de forma eficiente. Sabemos que os salários são defasados, são baixos, e por isso o complementar, a progressão e a promoção são de fato necessários para que valorize o servidor público. Vim também, senhor presidente, agradecer ao senhor por ter me deixado representar a Câmara Municipal na Conferência dos Idosos. Foi um evento marcante para a nossa população, principalmente para a terceira idade, para que ali pudesse discutir políticas, ideias e ações a serem voltadas para essa geração que tanto já contribuiu para a nossa cidade. É visto que, se nós valorizarmos aqueles que de fato sustentaram por muitos anos a nossa cidade, estaremos cuidando e mantendo escrita as histórias do povo alvinopolense. Senhor presidente, a reunião que o Ivan falou, o Leandro Cassimiro, com a CEMIG nos mostra que existe um caminho para que nossos problemas podem ser solucionados de forma mais rápida. É o quê? A reclamação. Ela nos mostrou, senhor presidente, que é necessário que todo aquele que for afetado, que ficou sem luz, que ficou sem energia, que teve algum equipamento queimado, enfim, todos precisam fazer a reclamação. Ela mesma citou o exemplo lá de Major, que teve uma vez que ficou sem luz lá e apenas uma pessoa reclamou. Logo, eles entenderam que lá era uma comunidade que tinha pouca gente, porque outra comunidade menor
tinha 20 reclamações, então eles atenderam a que tem mais reclamações. Então ela deixou isso marcado aqui para a gente. É necessário que a gente reclame, que a gente solicite, que a gente fale o problema que está acontecendo, para que ali gere um registro, um protocolo, para que eles façam o trabalho de forma mais rápida. Senhor presidente, eu quero falar também da questão da fraude que tem acontecido no INSS. Eu quero me colocar à disposição do povo alvinopolense, daqueles aposentados que não sabem como pedir a restituição, de entrar com o processo para parar de ter o desconto. Eu me coloco à disposição para poder estar ajudando, para poder estar contribuindo para que eles sejam ressarcidos o mais rápido possível. E para complementar a fala, senhor presidente, eu me coloco à disposição do povo alvinopolense. Nós precisamos aqui voltar a trabalhar de forma efetiva o nosso mandato. Peço novamente, senhor presidente, coloque em votação para a gente ter as reuniões das comissões, para que fique algo registrado, algo obrigatório, para que a gente possa discutir mais dentro dessa casa os projetos, as políticas, as ações que o Legislativo tem tomando e dar respostas mais rápidas para a nossa população. Que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso mandato e tudo aquilo que nós fizermos. Obrigado. Eu também queria comentar aqui a respeito do assunto que foi levantado pelo vereador, meu colega Alex. Na semana passada eu recebi um telefonema da filha de um senhor aqui da Rua de Baixo, que estava passando muito mal aí no hospital e estava precisando de ser transferido para Ponte Nova. E eu liguei para o secretário de transporte, ele me falou que infelizmente só tinha uma ambulância em estado de que poderia rodar, e essa mesma estava para Ponte Nova. Então ele ligou para Fonseca e para o pessoal de Fonseca para mandar a ambulância de lá. Mas nesse período, a filha do senhor que veio até a falecer pediu a ambulância de Ponte Nova, que parece que teve que pagar essa locomoção. Até quem sabe a hora de morrer, Deus, mas acredito, talvez se tivesse uma ambulância aqui para socorrer essa pessoa naquela hora, talvez poderia ter evitado aquela morte. Então, eu também peço ao senhor prefeito que vê mais rápido para nós, toda a administração aí de nossa Alvinópolis, ou aluga, ou conserta, ou compra, da forma que está, eu acho que não pode ficar, não. Saúde em primeiro lugar, eu acho que saúde é prioridade. E a outra coisa também é a respeito do nosso... O que aconteceu aqui em Alvinópolis ontem, a gente está vendo aí que os números do nosso efetivo em Alvinópolis não é de acordo com o que precisa. Parece que aqui precisar de 26 policial para completar o quadro, fechar o quadro. Infelizmente, nós só tivemos, parece que só temos 13. Então, eu acho que a criação do guarda municipal também, acho que poderia muito ajudar os policiais aqui da nossa cidade, a segurança. Talvez se a gente tivesse aí o guarda municipal, poderia ter evitado esse homicídio que infelizmente teve aqui na nossa cidade ontem. E eu vou marcar a nossa próxima reunião para o dia 2, de acordo aí com o nosso regimento, né? A primeira, segunda do mês. E eu quero agradecer aí a presença dos senhores. Uma parte aqui para o vereador Leandro Cassimiro. Então, boa noite a todos novamente. O vereador Leandro Cota, nosso colega, citou a situação que alguém já tinha trago para essa casa, essa discussão da situação que se encontra a Praça Benjamin, né? De pessoas, um grande público de pessoas dependentes químicos. Esse vereador que trouxe essa discussão para essa casa sou eu, trouxe o requerimento dessa casa para encaminhar ao executivo, e ele me respondeu no dia 24/2/2025. O requerimento que eu trouxe tinha a seguinte informação.
se havia algum convênio com clínicas especializadas em tratamento de dependentes químicos. A resposta que tive da administração foi: atualmente o município mantém apenas um contrato vigente para o atendimento de um único paciente do sexo masculino, realizado por decisão judicial. No momento não há convênios formalizados com outras clínicas especializadas. E também perguntei no requerimento se tinha algumas medidas para enfrentar o crescimento da população de dependentes químicos em praças públicas. Aí a resposta foi: informamos que a administração municipal está ciente da situação e estuda possíveis estratégias para lidar com essa problemática, incluindo a possibilidade de campanhas de conscientização e ações de abordagem social conduzidas por profissionais capacitados. Então, essa resposta foi no dia 24 de fevereiro de 2025. Então, a gente tinha trago para essa casa de discussão para fazer um trabalho preventivo, né, em prol de diminuir o número de dependentes químicos ali, em prol de aquelas pessoas ter a oportunidade de ser recuperadas e ter dignidade de vida, né? Mas, infelizmente, a gente vê que está repetindo o mesmo cenário que já ocasionou ali de pessoas tendo a vida ceifadas, vitimizadas por esses transtornos que prejudicam toda a sociedade. Inclusive, quero solidarizar com a família por esse momento de perca, que Deus abençoe e dê a todos o conforto. Eu agradeço a presença aí de senhores vereadores, do público aí presente. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a sessão.